Olá, meu amigão, olá, minha amigona do laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e nós estamos agora tratando da Lei 8.112, Regime Disciplinar, parte 2. Conforme eu tinha prometido, a gente dá continuidade à parte 2 da Lei 8.112 e vamos conversar mais um pouco. A gente vai ver na aula de hoje exercícios. Vamos terminar aquela aula anterior e hoje a gente resolve exercícios, belezinha? Responsabilidade, a gente viu já deveres, vedações, penalidades, agora a gente vai ver responsabilidade dos servidores públicos, tá bom? Olha lá, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Isso é muito bacana do ponto de vista de punibilidade do servidor público, porque ele vai responder nas três esferas. Ele vai responder civilmente, ele vai responder criminalmente, ele vai responder administrativamente. Dependendo da conduta que ele praticar, dependendo do que ele fizer no exercício das suas funções, ele vai receber punições de caráter civil, por exemplo, uma indenização, né? De caráter penal, prisão, e ainda administrativo, ele vai perder o cargo, pode ser demitido, pode ser ou apenas suspenso. Enfim, as três possibilidades de punição existem sempre. Por que sempre? Porque o sistema jurídico ele é interligado. Você não tem uma conduta isolada prevista apenas no direito administrativo. Essa conduta geralmente ela tem um reflexo na área civil ou na área penal, na área criminal. Muitas vezes tem reflexo na área civil, na área criminal e na área administrativa, e autorizam três tipos de punições distintas, com naturezas distintas, e o servidor se ferra. Para não falar outra coisa, né? O servidor se ferra, tá? Então, olha lá. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Isso aqui é muito bacana a gente analisar. Cabeça vai abrir uma outra tela aqui agora para a gente desenhar, né? Que Cabeça devia ser desenhista e não da área jurídica, né? Me dá a tela, computador. Aí, abrindo uma telinha branca aqui para a gente conversar. Então, olha só, quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente tem que pensar em quem? Tem que pensar no Código Civil, que é de 2002. Belezinha? Belezinha? A responsabilidade civil, ela é decorrente de uma obrigação civil não cumprida. Primeiro existe a obrigação, para depois existir a responsabilidade. Preste atenção nisso aqui. Tá? Parece bobeira, mas não é. A responsabilidade civil, ela só existe porque antes dela tem uma obrigação civil. É como você falar no crime. No crime só existe a punição, a pena do crime, quando antes você tem uma conduta definida como tipo penal, como crime, né? Então, quando a responsabilidade existe e ela não é cumprida, nasce a responsabilidade civil. Isso aqui é o que a gente chama de ilícito civil. Ilícito civil, tá? Olha só, o ilícito civil é um descumprimento, é aquilo que você não fez ou que fez errado no direito civil e vai te gerar uma responsabilidade. A obrigação civil, ela pode ser uma ação, ou seja, um fazer, né? Ou uma omissão, um não fazer. Você não pode fazer tal coisa, você tem que se omitir de tal coisa. Por exemplo, você não pode, como servidor público, gastar dinheiro público sem autorização. Então você é obrigado a não fazer um gasto sem autorização. Mas você vai lá e gasta. Gasta.
Você está passando na rua, está com o dinheiro da administração no bolso, fala assim, picolé, quero tomar um picolé, e toma o picolé e gastou a grana. Né? Como se a grana fosse sua, e ela não é. Você tinha a obrigação de não fazer o gasto e fez. Você descumpriu uma obrigação civil e gerou uma responsabilidade administrativa. Você praticou um ilícito civil que exige nesse caso de você gastar o dinheiro que não era seu, exige um ressarcimento. Você vai ter que ressarcir os cofres públicos, você vai ter que chegar e falar, eu gastei 5 aqui em picolé com o pessoal, estou devolvendo o dinheiro. Comprei 5 picolés, R$1 cada um, está aqui, 5 de volta. Belezinha? Então, isso é ilícito civil, gerou responsabilidade para o servidor público. Mas para gerar responsabilidade ao servidor público, primeiro tem que ter uma obrigação civil. E essa obrigação civil ela vai estar prevista onde? Aqui, no Código Civil. Tá? No Código Civil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Essa ação ou omissão, ela pode ser dolosa ou ela pode ser culposa, né? Dolosa ou culposa. Dolosa é a irmã da culposa, né? A dolosa ela é mais atrevida, ela age. E a culposa é tímida, ela é mais quietinha, ela fica na dela, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho dolo, eu quero fazer. Quando eu tenho dolo, eu estou agindo com a vontade de fazer. E o culposo, eu não queria fazer, não tinha intenção de fazer, nem pensei que poderia acontecer, mas aconteceu, né? Você acreditava que estava tudo em ordem quando não estava, por exemplo, né? Você acabou agindo de forma culposa. São situações que você vai ver no direito civil, vai ver no direito penal e vai ver também no direito administrativo. Sim, no direito administrativo, lei de improbidade administrativa, atos administrativos que são praticados de forma dolosa, ou seja, eu quis praticar, eu quis causar aquele prejuízo para a administração, eu quis descumprir um princípio constitucional, ou na forma dolosa. Eu não queria, mas aconteceu. Eu não queria desviar o dinheiro, mas o dinheiro se desviou sozinho para minha conta bancária. Eu não queria usar uma máquina da prefeitura que é para abrir ruas na minha fazenda, mas ela foi sozinha para lá e fez o serviço, né? Então, a gente tem essa situação dolosa e culposa. No direito civil, isso é transportado para o direito penal e também é transportado para o direito administrativo. Tá beleza? Sussa, tranquilos? Então, olha só, você praticou um ilícito civil no exercício das funções de servidor público e isso gerou para você o quê? Uma responsabilidade civil de reparar um dano, ressarcir, ou a obrigação de fazer alguma coisa ou de não fazer, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Mas aí também existe a responsabilidade penal. A responsabilidade penal, ela existe porque há o quê? Um tipo penal. O que é tipo penal, cabeça? Que papo doido é esse? Tipo penal é uma conduta descrita como crime. É uma conduta descrita como crime. A responsabilidade penal, ela vai estar prevista basicamente onde? Código Penal. Também existem leis extravagantes, outras leis que não são o Código Penal, mas tratam de crimes. Por exemplo, Código de Trânsito Brasileiro. Não é o Código Penal, mas lá tem crime. Direção embriagada ao volante, lesão culposa ao volante, homicídio culposo ao volante, é crime. Lei 8666 tem crimes contra a licitação. E o Código Penal não. O Código Penal é uma norma que fala da parte geral do direito penal e depois de crimes determinados que valem para todo mundo. Tá? De regra, você tem Código Penal e leis penais. Das mais diversas, né? Você tem aí crimes previstos em diversas leis penais e leis que não têm caráter penal, como a lei de improbidade administrativa. Desculpe, a lei de licitação, né? Porque a lei de improbidade não trata de crime. Que fique bem claro isso. A lei de improbidade não é uma lei que trata de crime. O ato de improbidade não é um ato criminoso, tá? É um ato administrativo e tem natureza civil, natureza jurídica de direito civil, não tem natureza jurídica de direito penal, tá?
O servidor pratica uma conduta descrita como crime, ele vai ser responsabilizado também. E detalhe, dentro do Código Penal existem os famosos crimes funcionais. O que é isso, crime funcional? Para praticar esse crime, você precisa ter uma condição aqui, ó. Uma condição específica. Servidor. Você precisa ser servidor público ou estar exercendo atividades típicas de servidor público, tá? Crimes funcionais, só os servidores públicos é que podem praticar. E além de tudo isso, tem a 8.112 dizendo que você pode ser suspenso, advertido e demitido. Tá? Todas essas 3 esferas de punibilidade, de punição, estão à disposição da administração pública para ferrar com você, servidor. Servidor. Fica esperto, servidor. Se você pisar na bola, você pode levar a pancada de 3 lados. Olha só, eu peguei um processo essa semana lá no Ministério Público Federal que casou justamente essas 3 situações. Tá? Um servidor da Receita Federal do Brasil praticou faltas administrativas. Beleza? Isso gerou um processo administrativo e foi punido administrativamente, nada mais, nada menos com a cassação da aposentadoria dele. Ele já estava aposentado. E aí mandaram a cópia do processo para onde? Lá para o Ministério Público Federal. Para quê? Só para a gente dar uma olhada no que a Receita fez? Não. Ó o que vai rolar. Ação de improbidade. E ação penal pelo crime que ele praticou. A administração, a Receita Federal, ela instaurou um PAD, um processo administrativo disciplinar, e deu a ele uma punição administrativa. E é só isso que a administração poderia fazer. Na responsabilização dele, poderia aplicar uma punição administrativa. Aí vem agora para o Ministério Público Federal adotar providências na esfera da improbidade. Eu estou dentro da esfera civil e também da esfera criminal. Além de ter a sua aposentadoria cassada, porque se ele estivesse em exercício, se ele estivesse em atividade, a punição para o ato que ele praticou seria demissão. Então, como ele não está, em atividade, eu não tenho como demiti-lo. Daí, a razão da própria legislação, a 8.112, diz assim, não dá para demitir? Não, então detona a aposentadoria dele. E o órgão administrativo fez exatamente isso. Deu a punição administrativa, que foi justamente a cassação da aposentadoria dele. Cassou a aposentadoria. Aí veio para o Ministério Público para quê? Para ajuizar ação de improbidade por ato de improbidade administrativa, e a gurizada lá, faca na caveira, não está satisfeita com pouca desgraça, ainda vai mandar uma ação penal no zóio do infeliz. Fez besteira no Serviço Público Federal? Beleza. É fácil de fazer, mamão com açúcar. Mas quando descobre, filho, na esfera federal, arde bastante. Por quê? Porque a gurizada é meio doidona. A gente começa a espumar lá no MPF quando vê essas coisas, tipo cachorro louco, não tem? E aí, é bordoada. Não tem sossego, é bordoada. Por quê? Vai ser punido em 3 esferas. Uma ele já levou pancada, que ele perdeu a aposentadoria dele, por decisão administrativa. Vai levar pancada agora na ação de improbidade e ainda vai tomar uma ação penal no lombo. Ou seja, eu acho que a falta que ele praticou lá não compensou tanto assim, não, tá? Ô, Cabeça, mas deixa eu te falar, Cabeça. Vai lá, pergunta. A administração deu a decisão de cassação da aposentadoria. Beleza, cassou. Foi um processo administrativo e falou, a comissão do PAD lá disse assim, olha, a sugestão da comissão é a cassação da aposentadoria porque ele já não está mais em atividade. Aí o chefão do órgão falou assim, beleza, tá cassada a aposentadoria. Se ferrou, cassou a aposentadoria dele. Tá bom, Cabeça, mas e aí, ele pode pegar essa decisão da administração que cassou a aposentadoria
ir lá na justiça e falar, justiça, ó, fui injustiçado. Deixa eu ficar com a minha aposentadoria? Pode, claro que ele pode. Por que ele pode? Porque a decisão da administração pública em cassar a aposentadoria dele não transita em julgado administrativamente. Ela pode ser, ela não transita em julgado, né? Ela pode ser discutida judicialmente. Existe um termo que eu detesto, por sinal, que chama-se coisa julgada administrativa. Ou seja, dentro da administração ele não teria mais recursos para essa discussão sobre a aposentadoria dele que foi cassada. Então transitou em julgado administrativamente. Esse é um termo horroroso, eu não gosto nem de usar ele. Mas ele existe por causa da lei de processo administrativo e porque um bando de doutrinador aí fala desse termo horroroso e porque cai em prova. Então grava isso. Ele perdeu a aposentadoria dele administrativamente porque houve uma decisão administrativa que transitou em julgado administrativamente. Beleza? Mas aí nosso amigão perguntou, pô, ele não pode pegar essa decisão e levar lá na justiça e rediscutir? Pode, porque esse trânsito em julgado administrativo é uma mera preclusão, é um mero esgotamento das vias ordinárias de discussão administrativa. E eu ainda posso pegar todo esse processinho e levar para a justiça e falar, ó, juizão, não merecia perder minha aposentadoria, o que eu fiz não está errado, está tudo certo, eu vou provar. Posso discutir isso sim. E a ação de improbidade e a ação penal? Vão correr separadamente. Você quer discutir judicialmente numa ação civil a sua aposentadoria? Vai firme, vai na fé. Mas eu vou meter ficha numa ação de improbidade e numa ação penal que vão correr paralelamente. Tá bom? Beleza? E se na ação civil ele tiver reverter isso tudo? O que você acha? Ele reverteu justamente a decisão que determinou a cassação da aposentadoria e o juiz fala, não tem cassação nenhuma não, está aposentado de volta. Sem problema nenhum. Essa decisão não vai interferir aqui na esfera criminal. Por quê? Porque eu estou analisando o crime, não estou analisando uma decisão administrativa. Tá? Uma decisão administrativa dessa pode ser revertida na justiça por inúmeras razões. De repente, o processo administrativo violou algum direito de defesa, usou alguma prova ilícita, enfim, vacilou no devido processo legal. Aí o juizão pode rever toda essa situação. Tá? Então, ó, muito cuidado com as punições administrativas, elas não são isoladas, elas podem vir acompanhadas de punições civis e de punições criminais. Lembrando que as punições criminais pela prática de crime, elas são dolosas e eventualmente culposas. Tá? Todo crime é doloso. Alguns são dolosos e culposos. Então, sempre que for providenciar punição do servidor na esfera criminal, eu tenho que provar a existência do dolo. Se eu não puder provar a existência do dolo e o crime for culposo, eu tenho que provar a existência da culpa. Ah, mas e se o crime não é culposo, é só doloso e não provou o dolo? Beleza, ele está liberado. Não houve o crime por ausência de dolo. O direito penal é bacana, eu gosto, é bem legal, né? Mas deixa isso aí para o professor Pedro Silas e para o professor Marciano, né? E eu não vou nem pôr a mão nessa jaca. Vamos lá para o nosso administrativo. E a gente conversa mais um pouco sobre as responsabilidades do servidor público, que elas podem ser civis, penais e administrativas. Responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, como a gente já falou, né? Doloso ou culposo. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, responsabilidade objetiva do Estado. O que é isso, cabeça? O que é isso? Olha só. Então vamos lá. Cadê minha tela branca? Está aqui. Ele voltou. Ó. Tem um amigo meu que acabou de mandar uma mensagem para mim aqui. Ele falou, cabeça, você tá só o quimba, né? Vai comer feijão. Obrigado, viu, Valteir? Obrigado, mas eu tô bem cansado mesmo. Trabalhando demais. Graças a Deus, né? Graças a Deus, bom demais, tem saúde. Olha a sobrancelha do cabeçudo aqui, ó. Olha, maravilha. Ó, ele voltou. Só que hoje ele tá com olheira, né? Vamos fazer uma olheira aqui, ó. A cabeça tá com olheira, né?
O cabeça apanhou da mulher, quase apanhei. Olha lá. Cabeção. E o cabeção? Cadê o cabelinho que sobrou? Olha o cabelinho, pronto. Cabeção praticou uma ilegalidade. Qual foi a ilegalidade? O cabeção xingou a mãe do guarda, beleza? O cabeção, no exercício das suas funções administrativas, xingou a mãe do guarda. Eu não vou falar do que ele falou para a mãe do guarda, mas ele xingou a mãe do guarda. Tá certo isso? Servidor público tem dever de urbanidade, moralidade administrativa, cortesia, tem que ser um cara educado, vai xingar a mãe do guarda. Pois é, xingou a mãe do guarda, beleza. Olha só. O guarda deu voz de prisão ao cabeça. Olha só. Cabeça xingou a mãe do guarda. Esteja preso. E aí o cabeça, na hora da prisão, quebrou a viatura e estragou carro de particular. Olha que delícia, né? Cabeção estragou a viatura, a hora que o cabeça foi entrar na viatura, cabecinha não passava no vão da porta e amassou tudo, né? Não satisfeito com o barraco que foi armado, cabeça começou a balançar a cabecinha dentro do carro e o carro saiu do controle e bateu num carro de um particular qualquer lá. Olha só, cabeça xingou a mãe do guarda, foi preso, estragou a viatura da polícia e ainda estragou o carro de um particular. Lindo isso. Cabeça, no exercício da sua função pública, fez tudo isso. O que vai acontecer? Cabeça vai responder civilmente, criminalmente e administrativamente, beleza? Tá legal, cabeça, mas eu sou o dono do carro, eu não te conheço, não tenho nada a ver com a mãe do guarda, nem com o tamanho da sua cabeça. Meu carro tá amassado. Quem que vai arrumar? Ó. Carro do particular, quem é que vai arrumar? Ó. União. Manda a conta para dona Dilma, ela que vai pagar a conta do seu carro. Daqui 15 anos você vai receber em precatório. Olha que delícia isso, né? Por que isso? Responsabilidade objetiva. Quando quaisquer dos seus agentes praticar um ato que cause prejuízo a terceiro, quem responde é o Estado. Responsabilidade objetiva prevista na Constituição da República, lá no artigo 37, né? Beleza, então quem vai pagar a conta do carro que o cabeça fez estragar? Pô, mas o cabeça não encostou no carro, não encostou, mas ficou balançando a cabecinha dele no carro até que o motorista perdeu o controle e ele bateu no carro do terceiro. Então, o terceiro vai ser indenizado pela União, responsabilidade objetiva do Estado. Tá, beleza. Mas e aí, a União vai pagar essa conta, vai deixar por isso mesmo? Ó. Ação regressiva. A União vai processar o cabeça e vai provar que o cabeça agiu com dolo ou com culpa. E vai fazer o cabeça pagar o carro do particular, o carro a viatura da polícia. Tá, beleza. Mas e a mãe do guarda e o guarda? O guarda se sentiu ofendido. Imagina, xingou a mãe dele. A mãe dele, que foi a xingada, se sentiu mais ofendida ainda. E aí o que vai rolar? Indenização por danos morais. Quem que vai pagar? Manda a conta para Dilma. Responsabilidade objetiva da União. Vai pagar a conta. O cabeça, tá bom isso, hein? Tá uma delícia, né? E depois o que a União vai fazer? Ação regressiva contra o cabeça, para o cabeça pagar a indenização. Essa é a sistemática da responsabilidade civil no Estado. O servidor não fica isento, ele é responsabilizado. Mas quando o servidor causa prejuízos a terceiro,
como no caso, o guarda, a mãe do guarda, mais o carro do particular, aí quem vai pagar a conta é o Estado. Só que o Estado vai fechar depois, ó, eu gastei tanto aqui para arrumar, ó, a indenização ficou em 5 mil, o guarda ficou em 3 mil e o carro foi em 3 mil. Então, 5 com 6 dá 11 conto, cabeça. Cabeça, me dá 11 mil reais. Só que, cabeça, você não vai me dar 11 mil reais. Você vai me dar um pouquinho mais, porque eu tive despesa com a AGU, tive despesa com os processos, pode pagar aí para mim 20 mil reais. Saiu caro o xingamento, né? Mas o cabeça só vai se ver obrigado a pagar numa ação regressiva. Ou tira o dinheiro do bolso e paga, né? E nessa ação regressiva, a União vai ter que provar que o cabeça agiu com dolo ou com culpa, tá? Então, meu amigão, minha amigona, grave isso. Você, servidor, praticou algum ato que causou prejuízo a terceiro, quem responde é o Estado. Isso é regra. Regra. Porque tem uma exceção. O servidor responde diretamente. Tá? Como é que é essa exceção? Olha só. O particular falou assim, eu processar a União e receber a grana para arrumar meu carro daqui 25 anos e receber em precatório? É nunca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou processar diretamente o cara que causou tudo isso, esse cabeçudo aí. Né? Vou processar direto cabeça. Pode. Claro que pode, sem problema nenhum. É muita gente boa por aí, mas muita gente boa mesmo, que está estudando, ó. Acredita piamente que quando um servidor causa prejuízo a terceiro, quem tem que pagar é o Estado, não é o servidor. Isso é uma opção. A responsabilidade objetiva do Estado é uma opção. O ofendido, a vítima, pode falar assim, olha, não vou processar o Estado não, eu vou processar esse servidor aí. Peraí, mas e a responsabilidade objetiva do Estado? Não quero nem saber dessa responsabilidade objetiva. Eu não quero receber em precatório daqui 2000 anos. Eu não sou o Matusalém. Eu quero receber mês que vem. Quero receber ano que vem. Quero receber na próxima década. Quero para agora. Então eu vou no patrimônio do servidor. Só que é um processo mais complicado, porque eu tenho que provar dolo, tenho que provar culpa, tenho que provar uma relação entre a ação do cabeçudo e o dano causado ao carro. Agora pensa, você vai sair lá e falar, bateu no meu carro, motorista, você vai pagar. Aí o motorista fala, não, a culpa não foi minha. Como não foi minha? Você bateu no meu carro parado? Ó, esse cabeçudo aí atrás ficou balançando a cabeça dele, o carro desalinhou, eu perdi o controle e bati, não foi culpa minha. Eu nunca bati, sou motorista há 50 anos e nunca bati. Ah, então a culpa é esse cabeçudo, aí eu vou processar o cabeçudo. Aí o cabeçudo chega na audiência e fala assim, Excelência, não me mexi não. Motorista, olha, mamado, embriagado, inábil, não sabe dirigir, ele dirige quadriciclo, bicicletinha, e deram um carro oficial para ele dirigir. Eu nem me mexi, eu estava quietinho na minha lá, bufando de bravo porque eu estava preso. Mas eu não fiz nada. Ó, vou até balançar a cabeça, juiz. Nunca acontece. Balançou o prédio? Não. Tá vendo a complicação? Por isso que muitas vezes o particular deixa de processar o servidor e vai direto na responsabilidade objetiva do Estado. Porque ele não precisa ficar provando muita coisa. Fala, ó, era servidor, bateu no meu carro, me paga. Pronto. Por que bateu? A razão da batida, quer nem saber, filho. Carro de Estado? Bateu no meu? Bateu. Estragou o meu? Estragou. Custa quanto? 10 mil para arrumar? Estado, você paga. Só que o drama é receber em precatório. Tem muita gente boa, como eu disse, que acha que a responsabilidade civil do Estado é a única forma de ressarcir ou de indenizar o particular que sofreu um dano causado por agente público. Não é. O particular pode optar por ir direto no patrimônio do agente público. Se o agente público tiver um patrimônio legal, razoável, show de bola. Vai lá e ó, pega a grana dele, pega o patrimônio dele e ressarce tudo, tá? Então, a ação regressiva que a gente está conversando aqui é uma ação do Estado, no nosso exemplo, é uma ação da União contra o cabeça pelo ato ilícito que o cabeça praticou. Ah, mas xingou a mãe do guarda, e xingou e ofendeu. Beleza, vai ter uma reparação civil. Pô, mas só vai ficar nisso? Não, não vai ficar só nisso. Ofendeu a honra da mãe do guarda e do guarda, né? Isso pode gerar um processo criminal. E aí tem o crime específico, que pode ser uma calúnia, uma difamação, uma injúria, né? Ou uma injúria real, enfim. Vai gerar o processo criminal. Tá bom, tem mais alguma coisa? Administrativamente vai levar uma bordoada, vai ter um PAD, o cabeça
comportou-se de forma pouco urbana, ele vai ser responsabilizado pela falta que ele praticou. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Ficou claro que quando algum agente público pratica um dano, causa um dano a terceiro, a um particular, ou a outra unidade da administração, ou outro ente público até, quem responde é o Estado? Beleza? Tranquilo, né? Tá, e o Estado vai pagar a conta e vai ficar por isso mesmo? Lógico que não. O Estado vai patrolar o servidor, vai para cima dele, vai exigir que ele repare a grana que o Estado teve que desembolsar. Belezinha? Por isso que a gente fala das ações regressivas. Elas são muito bacanas, né? As ações regressivas são as ações em que o Estado vai para cima do próprio servidor, exigindo que o servidor repare o dano que ele causou quando no serviço público. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para a próxima tela. O que a gente vai ver? Opa, aqui no computador do cabeça não está aparecendo, agora tá. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Isso é uma regra constitucional lá do artigo 5º, inciso 45, que diz o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Cabeça, que patrimônio transferido, que pena, que história que é essa, cabeça? Vamos lá. Vamos lá, olha só. Patrimônio. Patrimônio do servidor. Patrimônio do servidor é de R$100.000. Beleza? Sussa, tranquilos? Então tá bom. R$100.000. Aí esse servidor aqui, ele praticou um ilícito administrativo, civil e criminal. Esse ilícito causou um dano no valor de R$200.000. A vítima é a União. Beleza? Tranquilos? Então, olha só. Patrimônio do servidor. Deixa eu arrumar aqui e vou colocar aqui, ó. Servidor, tá? Ó, servidor. Belezinha? Patrimônio do servidor, R$100.000. Ele praticou um ilícito administrativo, civil e também criminal. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Esse ilícito que ele praticou gerou um dano. Esse dano foi no valor de R$200.000. E a vítima se chama União. A galera lá da AGU, que são os advogados da União, falaram assim, pô, sem condição, né? Olha lá, pode fazer o seguinte, número 1, PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Número 2, indenização ou ressarcimento. Número 3, ação penal. Chama o MP. Nesse caso é o MPF, porque foi um dano contra a União, tá? Beleza. Só que, nessa história toda que está rolando, o servidor faleceu. Beleza? O servidor faleceu. Tudo bem? Tranquilos? Contexto. O servidor tem um patrimônio de R$100.000, praticou um ilícito administrativo e também um ilícito civil e criminal. O mesmo fato tem os três ilícitos. Isso tudo causou um dano para a administração e esse dano foi de R$200.000. A vítima é a União.
Ok? Aí a AGU, que é a Advocacia da União, falou assim, olha, não dá para deixar passar isso aí não, R$200 mil é muita grana. Então pode montar um processo administrativo disciplinar, porque ele tem que ser responsabilizado, vamos tocar aí uma ação de indenização ou uma ação de improbidade, porque a gente quer ser ressarcido nesse valor de 200 mil, ser indenizado, né? E mais, manda isso tudo para o Ministério Público Federal para ajuizar uma ação penal. Beleza, tudo isso está sendo feito e de repente o servidor falece. Morreu. Então vamos lá. Quais são as consequências da morte do servidor? Processo administrativo disciplinar, vai acontecer o que com ele? Vai ser extinto. O servidor morreu. Ele não tinha condição de aposentar, não seria aposentado. O máximo que poderia acontecer é uma demissão. Então não tem utilidade, vai ser extinto. Agora, a ação de indenização, de ressarcimento, essa vai seguir. E ação criminal, o que eu vou fazer com uma ação criminal com o morto? Vou mandar prender o morto? Vou fazer igual um juiz aí que fez, intima o morto para vir prestar depoimento, quero interrogar o morto. Nem por carta psicografada. Nem se baixar o santo lá no médium, lá na audiência, vai ter essa situação. Por quê? Porque não é permitido. O cara está morto. Se ele está morto, olha, ação penal já era, tio mano. Não tem mais ação penal. Acabou. O cara está morto, está morto. É uma das causas de extinção da punibilidade da pessoa, tá? Sobrou o quê? Ressarcimento. Tem uma bronca aqui de 200 mil reais para pagar. E aí, o cara morreu. Vai fazer como? Tem herdeiros? Tem 2 filhos. Aí ele tem 2 filhos. Cada filho ficaria com 50 mil reais. Cada filho ficaria com 50 mil reais. Ficaria, pois não vai ficar. Por que ficaria? Pretérito imperfeito, né? Eu acho que é imperfeito. Por que ficaria e não ficará? Porque a união vai chegar na gurizada e vai falar assim, criançada, Xergui, olha o que seu pai aprontou. Ele ia tomar um PAD, ia ser demitido, estava rolando uma ação penal para botar ele na cadeia, morreu. Então vocês estão num lucro, porque o PAD acabou, a ação penal também. Mas sobrou uma indenização de 200 mil para ele pagar. Aí a gurizada falou assim, vai cobrar lá no além, ou no inferno, onde ele estiver, né? Vou cobrar de você e de você. Cabeçudinho e cabeçudinho. Não, mas eu não pratiquei o dano, foi meu pai. Não tem problema nenhum, filho. O que eu quero é ressarcimento civil. Eu quero indenização desses 200 mil. Nós não temos essa grana. Eu sei que vocês têm 100 mil reais. Cada um vai ficar com 50 conto, não é isso? Mas isso aí é herança. Era. Perdeu o Playboy. Passa a grana. Bacana, né? É assim que funciona. O cabeça, mas eles vão ficar desassistidos, sem dinheiro, sem herança. Exatamente, vai ficar sem grana. O dinheiro de 100 mil do patrimônio do servidor que faleceu vai ser todo revertido para a vítima. Quem que é a vítima? União. Então essa grana aqui, 50 mil, vai para quem? Para a União, para reparar o prejuízo. Tá beleza. A gurizada vai ficar sem grana nenhuma. Vai ficar sem grana nenhuma. Mas não vai pagar essa conta, cabeça. A conta é de 200 mil, não está fechando. Não vai pagar a conta. E os 100 mil que ficar para trás ali, aí é um abraço pro gaiteiro. Não vai rolar. Esse ninguém vai pagar. Perdeu, acabou. Aí a União tomou prejuízo, bota na conta lá prejuízo da União. Pronto, põe lá, mais 100 mil de prejuízo, tá? O que é 100 mil perto dos bilhões que estão indo pro ralo aí, né? Não é nada. Então, mas e se cada herdeiro desse tiver um patrimônio de 1 milhão de reais? Cada herdeiro tem um patrimônio de 1 milhão de reais. E aí? Vão pagar a conta? Não. Por que não? Porque a conta não é do herdeiro, a conta é do servidor. O servidor causou um prejuízo de 200 mil e tinha um patrimônio de 100 mil. Ele faleceu, processo administrativo acabou, ação penal desapareceu, ficou a indenização.
prejuízo, 200 mil. A administração quer o ressarcimento dos 200 mil, mas o cara faleceu. Então é o patrimônio dele que foi transferido na morte para os filhos que vai responder pelos 200 mil. Mas só tem 100, então vai responder pela metade, por 100 mil apenas. Pô, mas os filhos têm grana, eles não podem pagar os outros 100? Não, porque a responsabilidade do falecido se estende ao sucessor até o limite da herança transferida. Belezinha? Até o limite da herança transferida. E os outros 100 mil, prejuízo, ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar. Já era, perdeu. Aí foi a União que perdeu. Tá bom? Sussa, tranquilos? Então vamos voltar para a nossa tela. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao servidor, né? Então, se o servidor pratica um ilícito civil ou administrativo no exercício das suas funções, ele ainda está sujeito a ser responsabilizado criminalmente, porque a conduta dele pode ser crime também. Não bastasse isso, a conduta pode ser uma contravenção. O que é contravenção? A gente chama contravenção de delitiane. Cabeça, o que é isso? Delitiane. Delitiane. Delito a não, em italiano. Essa expressão é da Itália. A contravenção é chamada de delito a não porque é um delito pequenininho, né? É um delito menor. Por que menor? Porque as penas são de prisão simples, detenção, umas coisas bem bestas lá que nem devia existir, para falar a verdade, porque só dá trabalho. Só dá trabalho, né? Vou te falar uma contravenção. Perturbação do sono alheio. Cabeça sabe muito bem o que é ser vítima dessa contravenção. O que é perturbação do sono alheio? Às 2 horas da manhã você está tentando dormir e tem um infeliz do seu vizinho fazendo festa. Tipo, tô sozinho no mundo, o meu som é super potente, eu vou ligar no máximo. E aí você não dorme. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, show de bola isso, né? Aí quando o cabeça fica desorientado, chama a polícia fala assim, mas não tem crime aí. Pô, como é que não tem, filho? Contravenção, chega aí, dá um flagrante de contravenção. Não vai dar nada. Vai dar nada, mas pelo menos apreende a porcaria do som, leva lá pra delegacia e leva esse infeliz pra lá pra prestar um depoimento, vamos lavrar. Se eu não durmo, ele também não vai fazer festa. Vamos todo mundo pra delegacia. 6 horas da manhã vai todo mundo embora, ninguém dormiu, mas eu acabei com a festa, pelo menos, né? Uai. Só que a polícia não vai. Você acredita nisso? Não vai. Alegria, né? Pelo menos lá em casa nunca foi. Nunca foi, né? Talvez um dia vá. Quando for, vou achar o máximo, né? Mete o pé na porta aí que não tem problema. Flagrante. Flagrante de contravenção. Pode meter o pé na porta. Ô cabeça, mas aí, ó, vai entrar na casa do cara à noite, de madrugada, não é proibido pela Constituição, inviolabilidade domiciliar. Beleza, meu amigão? É proibido, exceto em caso de flagrante, prestar socorro, né? Ou autorização do morador. Contravenção é um tipo de crime. A gente chama de delitiane. Se eu tenho um flagrante de contravenção, mete o pé na porta às 3 da manhã. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos embora. Vamos lá para outra página. Caiu a cortina já. Ah, isso aqui é muito bacana, né? A consideração. Quem é servidor público para estar praticando um ato que pode ser considerado crime? Na condição de servidor público. Agora há pouco eu falei para vocês que existe uma espécie de crime funcional. Né? O que é o crime funcional? Servidor público, determinados crimes só são praticados por servidores públicos. Mas quem é servidor público? É só o cara que fez concurso, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício? O comissionado entra? O contratado? O estagiário? Quem é servidor público? Olha o que o artigo 327 do Código Penal fala. Considera-se funcionário público, entenda servidor público, agente público, tá? Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Estagiário entra. Contratado, dependendo do serviço, entra. Cargo comissionado, entra. Servidor efetivo, entra. Essa galera toda entrou. Cabeça. E o deputado, entra.
senador entra, presidente da República entra, juízes, membros do MP entra, todo mundo. Esse conceito é extremamente abrangente. Quer ver, ó? Transitoriamente sem remuneração. Você foi convocado pela Justiça Eleitoral para ser mesário. Mesário. E aí você, como mesário, de olho naquela cédula eleitoral, ou melhor, na urna eletrônica, acha bacana aquela urna funcionar, resolve levar uma para casa. Tipo, tem tantas aí, né? Vou levar uma para casa. Vou imprimir uns papeizinhos desses lá para brincar com meus filhos, né? Vou colocar, ó, aperta o botãozinho, vai ser só foto, né? E levo uma embora. Praticou crime. Peculato. Só servidor público pratica. Tá, mas eu não sou servidor público, eu trabalho no banco, eu sou bancário do, sei lá, do HSBC. Eu só estou aqui transitoriamente como mesário e nem estou recebendo para isso. Servidor público. Se ferrou. Vai pagar peculato. Bacana, né? Peculato furto, peculato apropriação, peculato desvio. Vai depender das condições que você meteu a mão na maquineta lá da urna eletrônica. Tá bom? Responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Omissivo, a ação. Desculpe, omissivo, a omissão. Ou seja, eu fiquei quieto, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Comissivo, eu fiz além do que eu deveria ter feito, eu agi. Omissivo, não age. Comissivo, age. Tá bom? As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se e são independentes. Bacana isso, né? Cumular-se, ou seja, posso tocar as 3 punições em cima do cabra e ainda de forma independente. Uma não sobrepõe a outra, uma não exclui a outra. Com as exceções que a gente vai ver daqui a pouco. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. É aqui que eu queria chegar para conversar com vocês, tá? Então, olha só. Ele tá com olheira hoje, tá cansado esse cabeçudo, né? Ó, crinhos. Ó, tá até com o olho esbugalhado hoje. Cabeçudo. Cabeçudo. E orelhudo está sendo acusado de peculato, furto. Cabeçudo está sendo acusado de subtrair um computador do MPF. Peculato, furto. Tá bom? Tinha um computador lá dando bobeira no órgão, ninguém mexia nele, ficava num cantinho lá à toa, né? E aí eu falei, ninguém usa mesmo. Tô precisando de um desses lá em casa. Ó, vazei. Cabia na minha mochilinha, né? A minha mochilinha ali, ó. Minha mochilinha é quase do meu tamanho, a mochila, ó. Quase o tamanho da cabeça. Cabe um notebook, uma impressora e um computador de mesa, né? Beleza. Cabeça colocando aquela mochilinha e, ó, vazou. Ok? Essa é a situação. Então, acusando que o cabeça colocou na mochila dele o computador e levou para casa. O que vai acontecer aqui? Número 1, PAD. Número 2, ação civil. Claro, vai pagar o computador, cara. E número 3. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso, custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje
já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.